Ei, terceiro ano, tudo bem? Tia Dani tá joia, espero que todo mundo também esteja, tá? Vamos a mais uma semana de aulas, esperamos que em breve a gente esteja de volta, tá? Então vamos lá, hoje será a aula de português, a gente vai fazer umas atividades do livro nas páginas 56 a 60, tá bom? Então a tia Dani vai explicar aqui como serão feitas as atividades para não ter nenhuma dúvida. Página 56 é questão 5. Fazendo uso da linguagem não verbal, ou seja, não haverá palavras, tá? Crie um objeto, alimento ou peça do vestuário com uma ou mais figuras que possam fazer parte do dicionário de Zé Sorveteiro. Não se esqueça de escrever o nome do objeto que você criou. Então, aqui estão as imagens, as figuras no caso, né? Retângulo, círculo, triângulo e quadrado, que foram as que Zé Sorveteiro usou. Então, vocês vão criar qualquer coisa, pense numa coisa, sejam bem criativos, desenhar e escrever o nome da imagem. Então, é para ser feita no caderno, não esqueçam de colocar lá no alto da página do caderno. Página 56 do livro de português e a data que será 6/4, tá bom? Então, depois tem embaixo aí língua ativa, que é antônimo e sinônimo no dicionário. A gente já estudou em sala o que é antônimo e o que é sinônimo das palavras, né? Então, antônimo é uma palavra que seja contrária e sinônimo é uma que tem o mesmo significado, tá bom? Então, leia as frases a seguir, pensando no significado das palavras destacadas. Conte para seus colegas. Como não tem colega em casa, conte para a mamãe ou para a pessoa que está ajudando vocês aí a fazer as atividades. O que você descobriu a respeito dessas palavras. Então, tá aqui um quadrinho. Distante é o mesmo que longe, aroma é o mesmo que perfume, afeto é o mesmo que carinho, comprido é o mesmo que longo. Então, são palavras sinônimas. Leia a definição de sinônimo no dicionário. Aí tem aí, sinônimo. É um designativo da palavra que tem a mesma significação que outra. Então, a gente sabe que é o mesmo significado, tá bom? Página 57, questão 1. Escreva usando suas palavras o significado de sinônimo. Não é para copiar de lugar nenhum, não. Questão 2. Releia o verbete de sinônimo, que a gente leu aqui atrás, na página 56, retirado do dicionário. Você sabe o que significa a informação ANTON que tem aí? É a mesma coisa que antônimo. Observe as palavras. Bom. As palavras que têm significados opostos são chamadas de antônimos. Então, bom é o contrário de mal. Ou seja, são palavras antônimas. Tudo bem? 3. Observe as ilustrações. Tem aí novo, velho, curto, longo, feliz, triste, grande, pequeno. A. As palavras representadas são sinônimos ou antônimos? Justifique sua resposta. Então, se falar se é sinônimo ou antônima e justificar. B. Consulte o dicionário e apresente um outro antônimo, ou seja, uma outra palavra contrária para cada palavra dessas aí. Feliz, vai achar uma antônima para ela, e triste, achar uma antônima para ela, tá? Não pode ser as mesmas que tem aí, não. 57 aqui embaixo, um QR Code que vocês podem consultar também sobre sinônimos e antônimos, que é bem interessante. 58, estudo da língua. Aí a gente vai passar para outra coisa, tá? Largou o sinônimo antônimo para lá, mas não pode esquecer. E agora a classificação das palavras. Classificação quanto ao número de sílabas. Nós já estudamos em sala também. Você é uma criança esperta e já sabe separar as palavras em sílabas. Agora, que tal aprender a classificá-las? 1. Faça um risco nas palavras a seguir, separando uma sílaba da outra e anote-as no quadro de acordo com o seu número de sílabas. Então, eu tenho um quadrinho aqui embaixo. Palavras que têm uma sílaba, palavras com duas, palavras com 3, 4 ou mais sílabas. Então, aqui embaixo a gente vai ver a definição das palavras segundo a classificação. As palavras podem ser classificadas em 4 tipos: monossílabas,
que são formadas somente por uma sílaba, dissílabas, que são formadas por 2 sílabas, trissílabas, que são formadas por 3 sílabas, e polissílabas, que são por 4 ou mais sílabas, tá bom? É só consultar no caderno também, que a tia Dani já deu atividade sobre isso, tá tudo explicadinho lá. 59. Agora, classifique as palavras de acordo com o seu número de sílabas. Então, tem aqui 4 palavrinhas, vocês vão colocar na frente, se é monossílaba, se é dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá? Questão 3. Preencha o quadro com 3 palavras correspondentes a cada classificação indicada. Não vale usar palavras que já foram vistas nas atividades anteriores. Então, presta atenção, não vale repetir o que já está lá atrás, não. Vocês vão colocar 3 monossílabas, 3 dissílabas, 3 trissílabas e 3 polissílabas aqui no quadro, tá bom? Questão 4. Leia as palavras apresentadas, separe-as em sílabas e depois classifique de acordo com a quantidade. Então, aqui nesse espaço, separar, amizade, por exemplo. Amizade. Põe um tracinho, ela tem 4 sílabas, então ela é o quê? Polissílaba. Página 60. Pensando sobre. Tem um texto aí sobre a verdade e a mentira. Esse texto é até interessante porque semana passada foi dia 1º de abril e segundo diz a lenda aí, dia 1º de abril é dia da mentira, né? Então, a gente vai ler esse texto e depois está escrito aqui, pensando sobre. Quando tem pensando sobre, é pra gente só pensar, não é? Só que a gente não vai só pensar, não. Essa questão 1 e 2 aqui será feita no caderno, tá bom? Então, vocês vão escrever lá no alto. Livro de português, página 60, e fazer essas 2 questões aqui. A primeira tá aí. Você já ouviu falar que a mentira tem pernas curtas e bambas? Sim ou não, e depois colocar. O que isso significa? É com as palavras de vocês, tá, gente? Não precisa ficar copiando de lugar nenhum. É só colocar de acordo com o que vocês sabem. Número 2. No texto, a mentira é mais bonita do que a verdade, mas as pessoas preferem a companhia da verdade. Por quê? E você, prefere a companhia da mentira ou da verdade? E escrever por quê, tá bom? Então, relembrando, as 2 questões aqui no caderno, tá? Não esqueçam de colocar data em todas as páginas, desde a 56 a 60, dia de hoje, que a atividade está sendo feita, 6/4. Combinado? E outra coisa que a tia Dani quer falar, estão indo algumas atividades também, lá no site do IEMAB, algumas atividades de folha, em anexo. Não deixem de olhar, que todo dia, ou quase todos os dias, está indo atividade, está indo pesquisa, trabalho. Essa semana eu vou mandar um trabalhinho para vocês. Não deixem de olhar também não, tá? Porque tem coisa que vale ponto, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.